E aí galera, beleza? Professor Alex, professor de Geografia. Pessoal, a gente está iniciando a semana 2 do PET 5 e essa semana a gente vai falar sobre migrações internas, vai falar um pouco do deslocamento populacional dentro do nosso território, beleza? Migração interna no Brasil. O principal aspecto que motivou, estimulou o deslocamento das pessoas ao longo do tempo no nosso país é o aspecto econômico. Até o século XX, o Brasil tinha um território dividido em arquipélagos econômicos. Era uma nação agroexportadora e os fluxos populacionais eram limitados. Esse cenário se dava devido às dificuldades de locomoção no território brasileiro, em que o Brasil tinha as dimensões continentais e isso dificultava o deslocamento naquele período. A ausência de uma economia propriamente nacional, o Brasil era um país agrário, ele dependia muito da manufatura que vinha de outros países, então não tinha uma região econômica industrial. Não havia uma diferença muito significativa entre as regiões brasileiras, né? Então as regiões eram meio que equiparadas economicamente falando. E, e o deslocamento populacional brasileiro teve algumas etapas que acaba que exemplificando um pouco para a gente. Até o século XVI, a concentração populacional brasileira encontrava-se no Nordeste. Era uma região economicamente bem resolvida naquele período, devido ao cultivo da cana-de-açúcar, então havia um grande contingente populacional naquela área. Só que no século XVIII houve a ascensão da mineração, principalmente em Minas Gerais. Então isso acabou atraindo um grande fluxo migratório em direção a Minas Gerais. De nordestino, pessoas vindo de São Paulo, Rio de Janeiro foram atraídas para a mineração em Minas. Só que a mineração perdeu o seu auge, então não era tão atrativo a partir do século XIX, que estava em expansão o cultivo do café. A cafeicultura estava sendo o vetor econômico do país nesse momento do século XIX. Isso atraiu um grande contingente populacional sentido a São Paulo e Rio de Janeiro. A gente podemos citar nesse século também que houve um grande fluxo migratório sentido à Amazônia, devido ao ciclo da borracha. Então, um número significativo de nordestinos migraram em sentido à Amazônia. A partir do século XX, intensificou os fluxos migratórios no território brasileiro, que teve seu ápice a partir do ano de 1950 até o ano de 1980. Podemos observar nesse mapa que na década de 50 e 60 houve um intenso fluxo migratório de sentido ao sudeste, principalmente de nordestinos. Esse período, São Paulo vivia uma industrialização muito acelerada, então estava passando por um processo muito rápido de urbanização. E esse processo acabava atraindo um contingente bem elevado de pessoas que buscavam em São Paulo melhores condições de vida, trabalho, etc. E esse intenso fluxo migratório em sentido essas áreas que estavam se urbanizando provocou o êxodo rural, o deslocamento em massa de pessoas que saem das áreas rurais e que vão para as cidades em busca de melhores condições de vida. Percebe-se que na década de 70 houve uma diversificação dos fluxos migratórios, que antes era concentrado para a região sudeste, agora uma diversificação do sentido para onde as pessoas se deslocam dentro do nosso país. Ainda é intenso o fluxo migratório no sentido sudeste, mas a gente percebe também um grande fluxo migratório para o centro-oeste, atraído pela criação de Brasília e também pelo agronegócio. Tá? E também se percebe-se um fluxo migratório no sentido nordeste à região amazônica, muito impulsionada pela criação da estrada Belém-Brasília e a criação da Zona Franca de Manaus, que acabou atraindo um grande número de pessoas para aquela região. A gente percebe também um fluxo migratório saindo do sul e indo para regiões de centro-oeste e norte do país. Esse fluxo se dá devido aos financiamentos de grandes propriedades, o estímulo do uso intensivo de máquinas e produtos químicos, que impulsionou a criação de grandes latifúndios, que tinha como meta abastecer as demandas do mercado nacional e de exportação. A gente percebe que nessa região se instalou grandes monocultura e mecanização do campo, e através dessa mecanização do campo intensificou um movimento que já vem desde
na década de 50 e 60, que é o movimento do êxodo rural, ou seja, as pessoas que estavam no campo nesse período, nas regiões centro-oeste da Amazônia, foram obrigadas assim, a procurar melhores condições de vida nas áreas urbanas. Então, é mais uma fase do êxodo rural do nosso país. Atualmente, podemos observar que é uma desconcentração populacional das metrópoles. Até a década de 80, né, as grandes metrópoles eram atrativas para as pessoas que viviam em outras regiões. Agora que percebe-se é uma desconcentração, ou seja, as pessoas estão deixando de migrar para as metrópoles em busca de cidades pequenas e médias que estão se industrializando, estão oferecendo melhores condições de vida. Isso tudo impulsionado pela modernização das infraestruturas brasileiras, seja na área do transporte, seja na área da comunicação ou fontes de energia. Então, as empresas não se instalam agora nas grandes metrópoles, elas podem se instalar em qualquer lugar do Brasil. Por causa da modernização da infraestrutura brasileira, elas têm acesso a esses mercados consumidores que geralmente são a população das grandes metrópoles. Atividades. No número 1, perguntas. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de uma parte da população de um lugar para o outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem. Aí vamos fazer se é econômica, política, cultural ou religiosa. Sabemos que todos esses são os motivos que acabam impulsionando o deslocamento de pessoas. Mas qual que é o principal fator motivador do deslocamento populacional? Atividade 2. Na atividade 2 nós iremos fazer uma correção. Na apostila de vocês está escrito: explique os principais fatores que atrapalham o processo de migração interna. Vamos retirar esse atrapalho e colocar impulsionaram. Então a pergunta fica o seguinte: explica os principais fatores que impulsionaram o processo de migração interna no Brasil. Certinho? Atividade 3. Descreva qual era o fluxo migratório interno brasileiro e o principal motivo desse deslocamento no século XVI e XVII. Então vocês vão olhar lá como que era o fluxo migratório entre o século XVI e XVII, como que era o deslocamento populacional do nosso país nesse período e vão descrever aqui, tá bom? A atividade 4. Explique o que mudou no fluxo migratório interno brasileiro das décadas de 50 e 60 para a década de 70. Então aqui é um comparativo entre essas três décadas. A década de 50 e 60 teve um tipo de fluxo migratório e a década de 70 teve outro estilo de fluxo migratório ou não. Então vocês vão comparar essas décadas e explicar o que mudou, tá bom? Atividade 5. Vocês vão descrever como que é atualmente o fluxo migratório dentro do nosso território, tá? Vocês vão ver quais são as características, o que está acontecendo, como que as pessoas estão se deslocando dentro do nosso território atualmente. Beleza? Espero ter conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. Espero que vocês consigam fazer as atividades e até mais. Bons estudos aí. Qualquer coisa estou à disposição.